Olá pessoal, bem-vindos à Semana Mundial do Cérebro 2017. O meu nome é Luiz Rogério Carrer, eu sou musicoterapeuta, mestre em Educação e Saúde pela Unifesp e o tema que nós vamos tratar hoje é Música e Neurociências, interfaces com a musicoterapia. Bem, mas antes de nós começarmos diretamente com a maior curiosidade, que é afinal como a música funciona no cérebro, como ela afeta o nosso comportamento e nossa cognição, eu gostaria de mostrar para vocês algumas evidências pré-históricas da música na cultura humana, através desse osso que foi encontrado em uma caverna na região da Bavária, toda furada, né? Como vocês podem perceber, ela tem furos que parecem uma flauta. E foi interessante que os pesquisadores foram calcular e foram medir essas distâncias entre os furos e realmente esses furos correspondem a notas musicais, quando tocados como se fosse uma flauta. Isso mostra que há evidências mesmo da música na época dos Neandertais, ou seja, os Neandertais já faziam música. Essa experiência foi muito interessante porque isso comprova que desde antigamente já os seres humanos na pré-histórica estavam interessados em imitar a natureza, e a conclusão dos pesquisadores é que eles construíam esses artefatos musicais no início para imitar o som dos pássaros. Essa foi a conclusão dos pesquisadores. Mas então o que acontece? Nos últimos 50 anos houve um grande aumento do interesse por estudar a música numa abordagem antropológica, etnomusicológica e também na área da saúde, ou seja, são várias as disciplinas hoje que estudam a presença da música na cultura humana, não só na área da educação, mas também na área das neurociências, na área da psicofísica, nas áreas da medicina, medicina alternativa e integrativa e também na área cultural, como eu já disse antes, além de estudos também sobre psicologia da música, o estudo da música dentro da etnomusicologia, ou seja, a musicoterapia, aplicando a música na saúde, em ambientes hospitalares e também sociais e educacionais, são grandes áreas que estudam a presença da música na cultura humana em todas as suas facetas. Mas muito bem, então, continuando. O que nós podemos indagar a partir desses conhecimentos dessas áreas interdisciplinares? Nós podemos indagar a primeira definição que é importante para a gente entender o assunto que nós vamos tratar hoje, afinal, o que nós chamamos de música. O que nós chamamos de música é um conceito que pode ser construído a partir da cultura ocidental, da cultura oriental, ou seja, dependendo da cultura que o ser humano está inserido, o conceito de música, a definição de música é variável. Dentro da cultura ocidental, e principalmente aqui no Brasil, nós temos divisões bem básicas como música instrumental, temos a canção, que envolve música instrumental mais voz, temos também a canção coral, a canção só com vocal, ou seja, por que dividir a música nessas facetas instrumental, canção, vocal? Porque dependendo da área interdisciplinar que nós queremos pesquisar a ação da música, nós precisamos definir um conceito de música, ou seja, será que existe uma música, uma definição de música única, ou será que existem várias definições de música? Ou mais especificamente, a música pode ser considerada em um contexto como um conceito diferente do que em outro contexto. Então nós temos música de ritual, nós temos música religiosa, nós temos música para dançar, então são vários conceitos, o universo interdisciplinar para o estudo da música é enorme, é muito vasto. Mas continuando, é interessante você pensar nesse momento de que lugar você ouve então essa música. Essa imagem é muito interessante porque ela explica que dependendo do lugar desta sala, você pode ouvir a música de maneiras diferentes, conforme a preferência de cada um. Ou seja, isso é muito importante quando se estuda música e cérebro, porque nós temos referenciais culturais e também temos preferências diferentes acerca do que chamamos de música. Indo aqui diretamente para a música e neurociências, então o que acontece? Nós sabemos que os primeiros estudos em neurociências vêm do século XIX, numa associação entre doenças cerebrais e deficiências musicais, as chamadas amusias, isso em 1888. A amusia, que deu origem aos primeiros estudos sobre música e neurociências, era caracterizada por uma incapacidade para atividades musicais, a partir de lesões no lobo temporal direito, originando esses distúrbios. Ok, vou tentar colocar para vocês de uma maneira simples, mas com essa imagem nós sabemos que
nós podemos já ver que essa imagem é bastante ilustrativa. Aqui onde eu estou com o mouse, vocês podem observar aqui a cóclea, uma clave de Fá, que nós utilizamos na música para os sons mais graves, para representar sons mais graves, e uma clave de Sol, para representar os sons mais agudos. Sabendo que na entrada da cóclea, que é essa parte mais à esquerda, a parte mais próxima do exterior do ouvido, são captados os primeiros sons agudos. O som percorre todo o caminho da cóclea, que é em formato de caracol, chegando então os sons graves para serem percebidos mais no fundo da cóclea. Uma vez percebidos aqui no ouvido interno, esses sons são transformados em impulsos nervosos, impulsos elétricos, ou seja, enquanto está entrando na cóclea, nós temos ondas mecânicas que vão estimular o nosso tímpano. Nosso tímpano estimula essas células ciliares que eu estou mostrando aqui embaixo, transformando então este som em impulso elétrico, impulso nervoso, que é conduzido através dessas fibras para o córtex, ou o cérebro, certo? Então uma questão interessante para nós pensarmos é que a música não nasce no cérebro, ela não nasce somente no cérebro, ela depende das partes subcorticais do cérebro para que seja percebida do ouvido, transmitida para o cérebro e aí ser associada com o que chamamos de música. Ok, então o que temos aqui? Temos o córtex auditivo cerebral, que é por onde entram os primeiros sinais sonoros. A partir da entrada no córtex auditivo, nós acionamos a memória auditiva. A memória auditiva para sons, a memória auditiva para instrumentos musicais, ou seja, esses estímulos são traduzidos através da memória e da percepção para que nós comecemos a então associar esses sons com objetos, com imagens, através do córtex visual associativo, e esses sons vão então sendo combinados nas sensações com a percepção e as memórias para nós entendermos o que está acontecendo com esse fenômeno que nós chamamos de música, ou seja, primeiro ele é som e quando chega no córtex ele vai sendo associado a memórias, movimentos, praticamente como se ele tomasse conta do cérebro todo. Então o que é o desenvolvimento musical? Sabemos que com 12 semanas os bebês preferem vozes humanas a ruídos. Sabemos também que com 14 semanas já ocorre a distinção entre a voz da mãe e a voz de estranhos. Os bebês preferem as vozes humanas e preferem também as vozes da mãe. Vários estudos comprovam que quando os bebês estão irritados ou ansiosos e a mãe se aproxima no corredor, os bebês se acalmam. Com 16 semanas, isso que eu acabei de dizer, praticamente os bebês param de chorar ao ouvir os passos da mãe, não precisa nem a voz, os passos da mãe. Crianças cantam antes de falar, isso é importante, que nós sempre lembremos que o balbucio, a linguagem da mãe com o bebê, a chamada mãe-ês, ela é anterior à linguagem. Então primeiro os sons vão sendo combinados pela criança e elas começam meio que a cantarolar as palavras para depois desenvolver a fala. Entre 6 e 12 meses no desenvolvimento, nós já percebemos o desenvolvimento de glissandos. O que são glissandos? São aquelas mudanças de frequência que nós podemos perceber na voz que vai do grave para o agudo. Por exemplo, oh, oh. Você pode perceber esses glissandos já nas vozes das crianças, com controle. Além de melodias curtas, como com mudanças de notas musicais e de frequências. Ou seja, aí começa um tipo de organização que nós podemos chamar já de organização musical. Atualmente, o desenvolvimento musical da criança ele é compreendido como um fenômeno complexo. Sabemos que ele depende de vários aspectos. E é por isso que nós preferimos estudar de maneira interdisciplinar. Ok, o interesse dos neurocientistas então começa já há mais ou menos, como eu já disse, em torno de 30 a 40 anos, apesar de a tecnologia do eletroencefalograma já estar presente nas ciências há muitas décadas e ser utilizado amplamente na ciência, nós notamos também que a neurociências evoluiu para a neuroimagem. E hoje, nos chamados tractogramas, podem ser estudados também as funções e os efeitos da música no cérebro de maneira profunda no cérebro. Então o que nós temos
por enquanto, até agora, sabemos já é que a música nos invade a partir do córtex auditivo primário e ela se espalha pelo restante do cérebro nos córtex associativos, juntando memórias com sensações, então lembranças, memórias emocionais, de maneira multimodal e multidimensional. Este é um estudo meio complexo, mas eu não gostaria de deixar passar para vocês, para quem quiser procurar, está aqui o nome do estudo e os autores embaixo, mas é um estudo de neuroimagem bastante completo e complexo, que estudou o fazer musical de violinistas, ou seja, eles colocaram violinistas para tocar o violino e analisaram suas funções cerebrais durante o tocar. É interessante, mas nós, por questão de tempo, não temos no momento condições de nós aprofundar, mas eu deixo para vocês isso aqui como aí um incentivo a vocês procurarem esses estudos mais aprofundados sobre neuroimagem e música. Outra questão que eu acho importante para a gente entender como a música funciona no cérebro é a partir do julgamento estético da música, né? Esses autores que vocês encontram aí embaixo na referência, eles fizeram um estudo de o que acontece no cérebro no primeiro segundo em que uma pessoa ouve música. Vocês podem perceber aqui que para a música ser percebida nós podemos dividir um contexto externo, ou seja, os sons que vêm do ambiente, os sons que vêm de outras pessoas, que nós chamamos aqui de pares, e os sons do ambiente material, das máquinas, do trânsito, ou seja, ambiente seja natural de pássaros, mas também ruídos provocados por veículos, por máquinas, ou seja, pelo nosso ambiente material. Do contexto interno, onde vocês veem aqui na parte inferior, nós temos a nossa experiência, temos a nossa regulação do humor, temos também o nosso processo de atenção, temos as nossas intenções e atitudes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, no contexto interno, é que nós, seres humanos, já temos na nossa cultura, uma maneira com que nos relacionamos com a música, como eu já disse antes, na questão da definição do que é música. Nós temos nossas experiências e nossas memórias ligadas a músicas que nós achamos agradáveis, músicas que nós achamos agradáveis, músicas que nos levam a dançar, músicas que nos levam a meditar, ou também músicas que nos levam a transcender, como no caso da música religiosa. Mas para vocês terem uma ideia aqui mais aproximada, eu separei isso aqui nesses quadradinhos ao do lado esquerdo, aqui nos balõezinhos azuis. Então vocês veem o que acontece, segundo esses autores, quando a música entra no ouvido, no sentido da cognição, certo? Então os balõezinhos azuis são cognição e os balõezinhos rosa com letra vermelha, com as letras em vermelho, são os processos fisiológicos, ou seja, pelo que vocês podem observar aqui, durante os primeiros 20 milissegundos em que o som entra em nosso ouvido, vocês podem observar aqui no balãozinho a entrada da música, ou seja, o que acontece primeiro, a análise das características e integração desses estímulos com reações emocionais primárias, é o que eu disse sobre o humor. Então, já na primeira entrada do som no cérebro, nós começamos a fazer uma análise que é automática, baseada no humor, se gostamos ou não gostamos desse som, se esse som incomoda ou não incomoda, e começamos a fazer a integração dessas características sonoras para iniciar o processo perceptivo. Ou seja, o processo perceptivo dentro da cognição musical é o processo cognitivo de regras e padrões de estilo. Ou seja, a partir de 100 milissegundos em que o som entra no ouvido, nós percebemos que nos primeiros 20 segundos são acionados o tronco cerebral e os cortes sensoriais, certo? Então é muito mais, ainda podemos dizer, subcortical. Os córtex sensoriais através do giro parahipocampal e a amígdala. Nós não vamos aqui nos aprofundar muito nessa fisiologia, porque não é o objetivo dessa palestra, mas para que vocês, na verdade, fiquem mais curiosos ainda a partir dessa palestra e vão buscar os conhecimentos para se aprofundar. Voltando,
Então, a partir de 100 milissegundos, nós já começamos a descrever certas emoções pelo acionamento da amígdala, do estriado ventral e do córtex pré-frontal também. Começamos a fazer a regulação do que estamos sentindo, agregando as memórias com os sentimentos e o que isso começa a despertar em nossa percepção. A partir de 200 milissegundos até 300 milissegundos, já começamos a emitir julgamentos estéticos baseados em estilo musical, instrumentos musicais, características físicas e características também emocionais dessa música que nós estamos ouvindo, acionando o cingulado anterior, o córtex órbito-frontal, as áreas motoras também, se essa música já nos inicia movimento. E as emoções estéticas, onde nós começamos já a definir uma questão de gosto, se gostamos ou não daquilo que estamos ouvindo. Ou seja, chegando em 1 segundo, nós temos o consciente agradável, ou seja, consciente agradável aqui no sentido de uma música que já é agradável e você está determinando uma preferência. Esta música é boa, esta música não é boa, ela tem este estilo ou aquele estilo, ou seja, é uma coisa que vocês podem se surpreender, mas realmente o nosso cérebro é capaz de, em apenas 1 segundo de música, determinar todas essas funções. Então, como definição aqui do nosso conceito, em 2017, porque nós sabemos que alguns anos atrás a percepção musical era encarada como a música está no lado direito, a música está no lado esquerdo. Hoje nós sabemos que não é mais assim, sabemos que a atividade musical mobiliza amplas áreas cerebrais, tanto as filogeneticamente mais novas, quanto os sistemas mais antigos e primitivos, o nosso cérebro reptiliano, que envolve cerebelo, áreas do tronco cerebral e amígdala. Além disso, a experiência musical modifica estruturalmente o cérebro, pois vários circuitos neuronais são ativados pela música. Esse conceito, essa última frase é muito importante para nós sabermos por que é importante nós termos a aula de educação musical nas escolas, porque as outras artes também são importantes. Mas a aula de música nas escolas promove uma mudança estrutural no cérebro, principalmente no que nós chamamos de janela de oportunidade de aprendizado, que é na primeira infância e na infância indo até a adolescência, onde o nosso cérebro está amadurecendo. Então, o estudo da música pode facilitar vários processos cognitivos com impacto depois na vida diária, inclusive no desempenho escolar dessas crianças e também nas atividades da vida. Ou seja, nós não temos mais essa ideia de que a música está de um lado e não do outro. Nós sabemos que várias características da música são processadas de forma ampla por todo o cérebro, e não só pelo córtex, mas também pelo neocórtex, mas também pelo cérebro reptiliano. Ou seja, temos uma visão holística da cognição musical, no sentido mais reto da palavra. Por que então música interdisciplinar? Porque nós estudamos sensações, estudamos a percepção, estudamos a cognição e estudamos as memórias ligadas à música. E aqui eu já faço uma introdução para vocês da importância então desses estudos interdisciplinares em música, quando nós falamos na aplicação da música na área da saúde, a musicoterapia, tanto na parte teórica dos fundamentos da musicoterapia, quanto nas questões práticas e técnicas da aplicação da musicoterapia, principalmente na reabilitação, no neurodesenvolvimento e seus transtornos, como autismo, TDAH, o transtorno do aprendizado, dentre outros. Também nós temos a aplicação da música na área social, através da musicoterapia comunitária, que trabalha com vários contextos sociais, desde a saúde, envolvendo também aprendizado. A área educacional, muito importante, como eu já citei anteriormente, e na área da educação especial também. Então a música tem uma função importante na reabilitação e na educação especial. Mais propriamente o que a gente chama de cognição musical, então. Esse autor que eu mostro para vocês, Seashore, já é dos anos 50, é um dos clássicos que primeiro escreveu sobre o tema de psicologia da música. O Seashore já determinava, enfim, só para contar quem é esse Cal Seashore,
que escreve o livro Psychology of Music em 1948, já mais ou menos, ele já falava, ele parte da educação porque ele foi contratado para criar testes de talento e aptidões musicais em âmbito escolar. Então ele já começou a estudar o que a gente chama hoje de cognição musical. Primeiramente através do estudo das habilidades musicais, estudos das preferências musicais, a questão do humor e das emoções, o comportamento musical em orquestras e músicos, levando em consideração a diferença de instrumentais e técnicas de aprendizado e técnicas também musicais. Dentro da avaliação na educação musical, que eu coloquei que foi a proposta colocada para ele, então o que ele estudou basicamente nesse livro? Como se dá a aquisição das habilidades musicais e qual é a importância dessa aquisição e dessas habilidades musicais para as funções cognitivas e sensório-motoras. Então existem diferenças da educação e da prática musical ao longo do tempo. Ele estudou isso também de maneira longitudinal no desenvolvimento normal, ou desenvolvimento típico. Esse estudo eu gostaria de mostrar para vocês, mas também é mais uma dica aqui dentro do nosso contexto aqui, de uma palestra assim mais leve, mas eu gostaria de indicar para vocês esse estudo porque muita gente fala, a música é linguagem, a música é linguagem, música não é linguagem. Então esse é um estudo bastante atual sobre as incongruências entre a sintática musical e a linguística, ou seja, ler partitura não é a mesma coisa que ler um texto. Então, para quem quer se aprofundar na questão entre música e linguagem, música e linguística, aqui fica uma bela dica. Agora, uma questão interessante também é que às vezes nós pensamos, o processamento musical é igual para crianças e adultos. Não, por análise funcional de ressonância magnética, notou-se que a neuroanatomia funcional da percepção musical ela é diferente para crianças e adultos, e vocês podem já imaginar por quê, certo? Ou seja, nas crianças, no hemisfério direito, o padrão de ativação de crianças é similar ao dos adultos. Então aqui também, para pensarmos essa questão de cérebro direito e esquerdo, por que às vezes existe uma diferença, uma lateralização no processamento musical? Porque quando nós somos crianças, ainda não temos a vivência e as memórias, tantas memórias adquiridas ao longo da vida. Ou seja, quando crianças ouvem música e adultos, no hemisfério direito, que não é o hemisfério da linguagem, pois o hemisfério da linguagem sabemos que é o hemisfério esquerdo, então sabemos que o padrão de ativação é similar ao de adultos, mas conforme a vida vai passando, os adultos apresentam maiores ativações que crianças em áreas pré-frontais e regiões temporais do hemisfério esquerdo. Isso devido a essa especialização do cérebro esquerdo com relação à linguagem. Então é uma questão realmente técnica, mas não significa que a música seja só processada de um lado ou de outro. Aqui é interessante só para vocês perceberem, no estudo de neuroimagem, crianças com 10 anos, na imagem superior, sem treinamento musical, e após o treinamento musical, nós temos aqui algumas diferenças detectadas na ativação do cérebro de crianças com treinamento musical. Ou seja, isso significa que há uma certa vantagem no sentido do processamento cognitivo de crianças que participaram de treinamento musical ao longo da vida. Outro estudo também, deixando para vocês aqui como curiosidade, uma diferença no corpo caloso de músicos comparados a um grupo controle, ou seja, um grupo que não participou de aulas musicais, não são músicos. Então o que vocês podem observar aqui é que existe uma pequena diferença notável aqui. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre dados aqui técnicos e estatísticos, mas essa é a imagem do autor que vocês têm na referência, que estudou algumas diferenças aqui de tamanho, digamos assim, para ser mais simples, no corpo caloso de músicos e não músicos. E ele também fez um estudo ligado a masculino e feminino, algumas diferenças. Em outro estudo, nós temos também estudo com pessoas, músicos com ouvido, o chamado ouvido absoluto, onde a pessoa tem a capacidade de reconhecer uma frequência
sem a presença de um estímulo externo, e pessoas que não têm ouvido absoluto. Então há algumas diferenças em termos de plasticidade e ativação no cérebro de músicos com ouvido absoluto e de músicos sem ouvido absoluto. Isso não significa que ter ouvido absoluto é uma vantagem. Não é uma vantagem, é apenas uma característica que certas pessoas apresentam e outras não. E também não esquecendo que a questão sobre o ouvido absoluto depende da cultura. Quando falamos em música, praticamente tudo depende do nosso histórico cultural. Aqui um outro estudo também mostrando o cerebelo. Aqui vocês têm formato de cerebelo de não músicos, visão ventral, visão dorsal, e vocês têm também a visão de músicos, apresentando um número elevado de estrias no corpo do cerebelo, a mais do que no corpo de não músicos. Sempre lembrando que esses estudos devem ser considerados com bastante visão crítica e parcimônia. Finalizando nossa questão de cognição musical com a musicoterapia, só um histórico breve para vocês. A musicoterapia começa no século XX, no pós-guerra, nos hospitais, com as pessoas que voltavam com lesões provocadas durante a guerra, e houve uma época em que os médicos começaram a chamar os músicos nos hospitais para ajudar a tratar a dor devido à falta de morfina. Quando percebeu-se que realmente a música poderia substituir de certa forma os efeitos da morfina, ou então contribuir para uma melhora na dor, uma melhora desses sentimentos negativos relacionados ao trauma da guerra, eles perceberam que realmente a música era auxiliar e diminuía o consumo de morfina no hospital. No Brasil nós temos os primeiros históricos aí em 73, depois 88 e 2013 com os cursos de graduação, hoje que são vários no Brasil. Em São Paulo nós temos também cursos de graduação em musicoterapia. Temos também a Federação Mundial de Musicoterapia, para quem tiver interesse também, basta procurar aí na internet, é fácil de encontrar. A musicoterapia, como eu já disse antes, também muito importante na parte de reabilitação, como nós vimos no pós-guerra, ela entrou na parte de reabilitação e tratando também humor e trauma, mas ela tem um papel fundamental na reabilitação, tanto neurológica quanto reabilitação física também. Transtornos psiquiátricos, como depressão, e outros transtornos, esquizofrenia, tem bastante material aí se vocês quiserem procurar sobre musicoterapia e transtornos psiquiátricos, além de transtornos do neurodesenvolvimento também, como como o autismo e TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, além de alguns outros transtornos também do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento ou do desenvolvimento na área educacional também, com dificuldades de aprendizado. Alguns conceitos teóricos, então, baseados na Gestalt da musicoterapia. Essa imagem que vocês veem é inspirada em figura e fundo, porque se vocês lembrarem da imagem que eu mostrei sobre a orquestra, dependendo de onde você está, numa sala de concerto, você pode perceber certos sons, certos timbres, certos instrumentos vão ser mais percebidos do que outros. Então, alguns conceitos teóricos aí da abordagem clínica e pesquisa em musicoterapia são na área biomédica, como eu já citei, na área comportamental, área humanista, criativa e improvisacional. Aqui eu já coloco para vocês um pouco da parte técnica aí, criativa e improvisacional, porque são técnicas bastante utilizadas na musicoterapia, são a improvisação musical e a criatividade, o estímulo da criatividade para composições e criações próprias. Também na parte analítica, ligada mais à psicologia, e também na parte fisiológica, parte receptiva e vibroacústica, que são os efeitos aí fisiológicos do som e da música agregados para o tratamento de várias condições médicas. E a Gestalt, gosto de colocar só para nós nos lembrarmos que, para perceber a música, nós podemos destacar instrumentos dentro daquela imagem da orquestra, e é assim que nós também utilizamos alguns conceitos, digamos assim, não exatamente diretamente da Gestalt, mas é uma ideia bem simples para compreender como nós podemos dizer: gostei do som da bateria nessa orquestra, eu prefiro mais o som do violino, eu prefiro mais o som das flautas, porque nosso ouvido e nosso cérebro são capazes
de pinçar, ou seja, de separar esse som dentro da orquestra para que nós possamos ouvir de forma mais aproximada um instrumento ou outro. Para finalizar, a perspectiva da musicoterapia é uma perspectiva salutogênica, ou seja, não trabalhamos exatamente com testes diagnósticos, mas a música trabalha e participa de um processo salutogênico onde nós percebemos quais as potencialidades do paciente e não quais os defeitos ou qual exatamente as incapacidades desses pacientes, mas nós partimos de uma visão salutogênica onde nós focamos o nosso trabalho no que o ser humano tem de capacidades e de habilidades preservadas. Numa perspectiva neurocientífica, então, o que a música pode fazer com o cérebro em termos de neurociências e, como eu estava dizendo, em termos de musicoterapia clínica e cognição. Então, a música modula a atenção. A música também modula as emoções. Você pode utilizar a música para modulação das memórias também. Isso é bastante utilizado no tratamento de Alzheimer. A modulação do comportamento, com os problemas comportamentais, seja crianças ou adultos. Dificuldades na modulação da comunicação também nas afasias e outros problemas de linguagem. Através da integração multissensorial também, pode-se utilizar a música para o treinamento multissensorial com pessoas que têm dificuldades de integração sensorial. Neurônios espelho é um tema que é caro também para a música porque eles são extremamente necessários para nosso aprendizado e nossa cognição social. Os neurônios espelho são responsáveis pelo nosso aprendizado através da imitação na música, quando vamos a uma aula de violão, aula de instrumento musical ou mesmo nas aulas de vocal, de canto. Aqui é um estudo para vocês, também uma imagem que parece mais complexa, mas para que vocês tenham uma ideia, eu vou focar o meu comentário aqui, vocês podem depois buscar esse estudo também. Um tratamento realizado através da musicoterapia para uma pessoa que teve um acidente vascular cerebral. Então aqui está o pré-tratamento, a área das lesões com ativação diminuída e pós-terapia, no tratamento com musicoterapia, como muda o padrão de ativação desse cérebro. E aqui na parte esquerda vocês têm mais especificamente aonde está essa lesão. Deixo para vocês agora como dica todo esse material aí que vocês podem observar. São livros que falam de psicologia da música, falam de cognição, falam também da parte de neurociências cognitivas da música. Mais especificamente, para quem tiver um interesse em musicoterapia, também tem aqui os livros de musicoterapia, e esses aqui são alguns livros basicamente de psicologia da música e de cognição musical. Para quem tiver mais interesse, também tem alguns livros aqui básicos sobre pesquisa e também livro de definição sobre musicoterapia em português, para quem tiver interesse, ok, pessoal? Um prazer participar da Semana do Cérebro, agradeço o convite e espero que vocês se animem e possam estudar mais cérebro, estudar cognição musical e que possam se aproximar também desse trabalho bacana que é feito em musicoterapia dentro das neurociências. Valeu!